Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação para nós retornarmos a essa casa. Estivemos aqui segunda-feira passada, muito nos alegramos, e hoje temos esta oportunidade de retornarmos esta manhã. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo. Sei como é difícil. Ele gosta de pregar aos domingos, e tá certo. A Bíblia diz que a ovelha precisa ouvir a voz de seu pastor, mas hoje ele precisa descansar um pouquinho. Deus abençoe sua vida, e eu fico grato mais uma vez pela confiança que Ele nos dá de poder ministrar nesta casa mais uma vez. Fico grato de verdade, mano, porque o apóstolo conhece tanta gente, tanto pregador, tanto gente boa, muito melhor do que eu, mas por consideração e amizade e respeito, ele me chama e eu não posso dizer não, né? Todas as vezes que ele me chama, a gente faz o possível para poder atender um amigo que o Senhor nos deu. Por gentileza, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler 2 versículos. Trago um abraço da minha esposa. Ela está trabalhando agora, mas já mandei um link ali para ela. Acredito que ela está nos assistindo. Deixo aqui também registrado um abraço e a paz para a nossa bispa Valdirene. Lucas capítulo 15, versículos de número 8 e também o versículo de número 9. Texto que Deus colocou em nosso coração para ministrarmos nesta manhã. Amém? Diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Gostaria de ler novamente o verso de número 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? O 9 também. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Por gentileza, feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta manhã. Te louvamos, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui em tua casa. Senhor, nós já ouvimos a tua voz, nós já sentimos a tua presença, nós sentimos o teu Espírito, meu Pai, entre nós. Porém, pela tua graça e infinita misericórdia, mais uma vez nós te pedimos: abre a porta da palavra sobre nós nesta manhã, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão. Toma teu lugar nesta casa e fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Faça de mim nesta hora um instrumento e sejas tu tocador. Prega através da minha vida, fala através da minha boca, mais uma vez a tua igreja, para que possamos receber, meu Pai, esta palavra de bom grado. Esteja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amados, eu vou falar de novo acerca do livro. Eu estou lendo o livro, viu, apóstolo? Não peguei só para pregar não, eu estou lendo. E eu já vi a devocional de hoje lá, está lá em Salmos. Alegrei quando me disseram, vamos. Então, esse é o texto, e tem uma mensagem muito boa lá. Procura, você que ainda não tem. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, como está edificando a minha também. Amados, quarto de guerra. E eu fiquei essa madrugada, eu estou vindo direto do serviço, eu fiquei essa madrugada matutando comigo. Falei: Jesus, o que nós vamos ministrar sobre esse tema? Qual texto que o Senhor quer que eu pregue? Esfolheando a Bíblia de um lado para o outro, me veio à memória e me veio ao coração esse texto. E eu quero extrair desse texto algumas lições para as nossas vidas. Se Deus deu um direcionamento acerca desta guerra, desta luta
que estamos travando na certeza que Deus já tem nos dado a vitória, mas, porém, eu quero meditar com os irmãos em algumas situações peculiares desse texto. Quando nós falamos em guerra, quando nós falamos em batalhas, quando nós falamos em lutas, é verdade que todos nós temos nossas próprias batalhas, todos nós temos as nossas próprias guerras. Todo dia nós estamos em lutas, estamos batalhando com muitas coisas na vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida sentimental. São muitas guerras que nós estamos travando. Muitas das nossas maiores batalhas não são contra pessoas, mas muitas das nossas batalhas também não são contra sistemas, também não são contra demônios. Muitas das nossas batalhas são contra nós mesmos. É mais fácil quando você batalha contra um outro inimigo, mas é mais difícil quando a gente trava as nossas batalhas conosco. Por exemplo, me veio cair a ficha que nós já estamos finalizando o mês de junho. Já finalizamos aí praticamente o primeiro semestre de 2025. E esse primeiro semestre foi um semestre de muitas lutas para algumas pessoas, muitas adversidades, muitas frustrações, muitas decepções. E estamos caminhando para o segundo semestre, que pelo andar da carruagem vai passar muito mais rápido do que o primeiro. E algumas pessoas estão entrando, ou estão em transição, dizendo: mas será que vai ser mais um ano? Será que vai ser mais uma vez que eu batalhei todas essas lutas e não alcancei, eu não almejei, eu não conquistei a vitória que eu estava precisando? E essas lutas e essas batalhas que nós travamos, muitas vezes nós mesmos vivemos em conflitos com nós mesmos. E quando nós falamos acerca desses conflitos, nós estamos em alguns momentos em dúvidas, nós carregamos conosco alguns medos, nós temos em nossa vida alguns traumas, temos inseguranças de muitas coisas. Algumas pessoas carregam consigo algumas frustrações e até mesmo algumas vozes internas que nos paralisam todos os dias. Você batalhar fora da sua casa é uma coisa, mas quando você começa a batalhar consigo mesmo é totalmente diferente. Lembra do texto de 2 Reis, capítulo de número 5, que fala sobre um homem que era valente, temido e respeitado, que era Naamã, que para os de fora era um grande general, mas de dentro, quando arrancava aquela armadura e tinha que olhar no espelho, ele tinha que se lidar com uma grande realidade, porque ele não está lidando com aquilo que os outros estão vendo, mas ele está lidando com aquilo que ele mesmo vê. A percepção que ele tem dele é totalmente diferente da percepção que os outros têm. E é no quarto onde nós temos essa percepção, porque quando nós saímos de casa, nós sustentamos uma força. Quando nós saímos de casa, nós sustentamos muitas vezes uma aparência. Quando nós saímos de casa, nós sustentamos até mesmo uma força para que ninguém perceba as lutas que nós travamos com nós mesmos. Nós saímos de casa, colocamos a melhor roupa, passamos o melhor perfume, estampamos um sorriso no rosto e saímos para batalhar. E muitas vezes ninguém percebe a luta que nós estamos travando com nós mesmos. Mas é no final do dia, quando nós entramos para dentro da nossa casa, que nós arrancamos aquela armadura, que muitas vezes arrancamos aquela máscara, que nós vamos ver a realidade da nossa vida, aquela realidade que ninguém que está do lado de fora consegue ver, mas aquela realidade que nós mesmos sabemos que nós somos. A batalha mais difícil não é contra as pessoas, a batalha mais difícil é aquela que a gente trava conosco, a batalha mais difícil é aquela que a gente luta contra nós mesmos. Tanto que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo de número 6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto. Por que Jesus disse isso no Evangelho segundo escreveu Mateus? Porque ele mesmo sabia que não seria fácil para nós fazermos isso do lado de fora, diante de tantos olhares, acusações, de tantas pessoas nos observando. Mas quando nós entramos no nosso quarto, quando entramos na nossa casa, fechamos a nossa porta, é ali que nós podemos ser quem realmente nós somos diante de Deus. É ali
nós podemos chorar as nossas mágoas, é ali que nós podemos chorar, rasgar o nosso coração, é ali que nós podemos abrir o nosso sentimento diante de Deus. É no nosso quarto, é no nosso particular, é na nossa intimidade, longe de distrações, longe de aplausos, que nós vamos enfrentar esta guerra mais difícil de chamar Deus para olhar para quem nós somos de verdade. Quando eu olho para esse texto de Lucas capítulo 15, verso de número 8, o texto vai me apresentar uma mulher que precisou travar esta batalha, que precisou travar esta guerra, que precisou entrar numa luta consigo mesma para alcançar um objetivo que, se ela não lutasse, ela não conseguiria. E é sobre esta batalha, é sobre esta luta que eu quero meditar com a amada igreja nesta manhã, porque olhando para esse texto, nós vamos encontrar ao menos 4 estratégias para nós vencermos a maior luta contra nós mesmos. É olhando para esse texto que nós vamos encontrar ao menos 4 direções, 4 estratégias de guerra para nós vencermos as maiores batalhas da vida. Quando eu olho para esse texto, o evangelista Lucas está escrevendo quando Jesus disse acerca desta mulher, uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma. Não vou entrar no contexto histórico, mas que ela precisava muito desta dracma que estava perdida para conseguir conquistar o casamento tão sonhado, e ela precisa entrar em guerra. Algumas pessoas desistiriam, deixariam para lá, mas a palavra de Deus para nós nesta manhã é que nós não venhamos desistir das nossas batalhas, nem desistir das nossas guerras e nem desistir das nossas lutas. Nós teremos que lutar, nós teremos que batalhar, nós teremos que arregaçar as mangas e ir para frente, mas Deus nos dará estratégia para nós vencermos as nossas batalhas. Eu quero saber nesta manhã, quem quer saber dessas estratégias que Deus tem para nós, para sairmos vitoriosos contra essas maiores lutas que nós temos. Estratégias que vão nos ajudar a vencer, porque Deus, Ele não entra numa guerra para perder. Deus não entra numa guerra para sair do lado perdedor. Quando Deus entra numa guerra, Ele entra para ganhar, Ele entra para vencer. É isso que diz Salmos 46, verso 9. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele olha para nós e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero profetizar na sua vida nesta manhã. Deus vai te dar força, Deus te dará estratégias para vencer as maiores lutas que você tem travado. Deus sabe quem é você no seu particular. Deus sabe quem é você quando você está sozinho. Deus sabe quem é você quando você deita na sua cama e coloca a cabeça sobre o seu travesseiro. Deus sabe dos seus limites, Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe dos seus questionamentos, Deus sabe quem você é. E deixa eu te dizer, Ele não veio para te julgar nesta manhã, Ele veio para te ajudar a vencer, para você sair da tua casa de cabeça erguida, dizendo: eu não tenho medo de sair, também não tenho medo de voltar, porque eu tenho um Deus que está comigo todos os dias. É um Deus que vai me ajudar a vencer dentro de casa, mas é um Deus que vai me ajudar a vencer lá fora também. É um Deus que vai me ajudar a não sorrir apenas mais de aparência, mas ter o meu coração limpo, leve, ter o meu coração puro, viver de felicidade em todos os momentos. Eu quero te dizer que você tem um Deus que vai te ajudar a não viver mais de aparência, a não carregar mais uma máscara, a não ter que carregar uma armadura, mas você tem um Deus que vai estar contigo, te dizendo: você pode ser feliz em todos os momentos, você pode ser feliz em todas as horas, você pode ser feliz em todos os ambientes. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, verso de número 3, que os olhar de Deus está atento a todos os lugares e a todos os momentos. Eu estou sentindo Deus aqui agora, a garganta esquentou, para te dizer: você não vai sair perdedor, porque maior é aquele que está contigo, que veio para te dizer que você é mais do que vencedor. Não é apenas um vencedor qualquer, é mais do que vencedor. As suas lutas que você está travando, Deus te dará vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que eu preciso entender que essa batalha não tem palco. Essa batalha é você e Deus, é você consigo mesmo e Deus do seu lado.
Vamos ver as estratégias que Deus deu a essa mulher, ou as estratégias que ela enfrentou para conseguir a vitória no verso de número 9. A primeira estratégia que eu tenho para vencer as lutas comigo mesmo, a primeira estratégia que eu preciso ter para vencer os meus medos, a primeira estratégia que eu preciso ter e executar para eu vencer essa batalha é: primeiro, eu preciso saber aquilo que eu quero. Eu preciso ter um direcionamento. Perceba que essa mulher, quando ela decide mudar, ela decide procurar algo que estava perdido. Quando ela toma uma decisão, ela sabe exatamente o que ela quer. E o que é que ela quer? Ela quer achar algo que ela tinha perdido. Uma das nossas maiores batalhas conosco mesmo é que a gente luta sem saber aquilo que nós queremos. E uma coisa que a gente precisa ter, uma estratégia é: eu preciso saber aquilo que eu quero para a minha vida. Não dá mais para eu viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, empurrando a vida com a barriga, como se nada mais importasse para mim. Porque chega uma hora que a gente está tão angustiado, tão pesado, tão decepcionado, tão frustrado, que a gente perde as nossas perspectivas de vida e vamos vivendo por viver. Só que essa mulher não, ela decidiu o que ela queria. E Jesus, vamos olhar para o texto. Jesus, ele gosta de gente que é decidida naquilo que ele quer. Se olharmos para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 6, quando Jesus entrou naquele tanque chamado Betesda, que quer dizer casa da misericórdia, Jesus olhou para o paralítico e perguntou: o que é que você quer? Parece lógico, o paralítico ele quer andar, mas Jesus pergunta: ei, o que é que você quer? Porque a vontade de Deus se alinha com a nossa vontade. Se eu não sei o que eu quero para a minha vida, como é que Deus vai operar na minha vida? Se eu não sei o que eu quero para mim, como é que Deus vai executar os planos que Ele tem para mim? Pode ver na Bíblia, Jesus vai executar um outro milagre. Marcos capítulo 10, versículo 51. Jesus chega para Bartimeu e pergunta: ei, eu tenho poder para mudar a tua história, mas fala para mim o que é que você quer. Então você perceba que Jesus ele pede um posicionamento. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, os meus sonhos são maiores do que os vossos sonhos, para vos dar o fim que esperais. Então, ou seja, eu preciso saber aquilo que eu quero, porque até os planos de Deus é para dar o fim que eu espero. Agora, se eu não tenho uma meta traçada para a minha vida, se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um foco, se eu não sei para que eu estou vivendo, qual que é a razão da minha existência, se eu não sei o que eu quero para a minha vida, se eu não sei o que eu quero para o meu casamento, se eu não sei o que eu quero para a minha vida espiritual, se eu não sei o que eu quero daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, se eu não tenho um projeto de vida, como é que eu vou avançar e como é que Deus vai me abençoar e abençoar você? O problema é que quando a gente não tem um projeto de vida e a gente não sabe o que a gente quer, a gente fica paralisado, não por falta de fé, mas por falta de clareza. É fácil a gente vir para a igreja, escutar uma palavra e sair daqui motivado, sair daqui alegre, mas sem um projeto para a gente executar. E Jesus está dizendo: o tempo está passando, os dias estão mais curtos, a hora está indo mais depressa, e você está perdendo tempo, está deixando de receber bênção, está deixando de receber vitória, porque você não sabe o que você quer. E Jesus pergunta, é uma estratégia. A primeira, defina o que você quer. O que você quer da sua vida? O que você quer da sua família? O que você quer do seu casamento? O que você quer da sua vida material? O que você quer da sua vida espiritual? Eu preciso definir a primeira estratégia. Segundo a psicologia cognitiva, clareza de objetivo ativa nosso cérebro em áreas ligadas à motivação e organização. Isso aqui não é só a Bíblia, mas é a ciência também que diz que quando a gente não sabe o que a gente quer, o nosso cérebro entra num estado de confusão e paralisia. Perceba que toda pessoa que não sabe o que quer, parece que ela está totalmente aérea no mundo.
Você fala com ela não sai, não tem assunto, não consegue conversar, não consegue desenrolar um assunto, não consegue crescer, não consegue evoluir. Ela está sempre paralisada. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra semestre, sai semestre, entra palavra, sai palavra, entra culto, sai culto, e ela está sempre paralisada. Jesus está dizendo para alguém nessa manhã: defina o que você quer. A primeira estratégia para você vencer do quarto de guerra. E por que tem que ser você? Porque essa decisão ninguém pode tomar por você. Teu pai não pode decidir por você. Teu marido não pode decidir por você. Tua esposa não vai decidir por você. Teus amigos não vai decidir para você. Quem tem que saber o que você quer é você mesmo. E Deus está dizendo: traça um projeto hoje que eu vou abençoar. Traça um plano hoje que eu vou abençoar. Saia da zona de conforto, saia da mesmice, saia da paralisia, saia dessa vida de derrota, saia dessa vida de fracasso, saia dessa vida de paralisação. Deus está te convidando a você se movimentar, porque enquanto você se movimenta, o céu se movimenta por você. Deus não gosta de quem fica parado. Deus está sempre motivando a gente: vai e avança, faça um projeto, faça os sonhos, volte a sonhar, volte a ter perspectiva. Pastor, mas eu não tenho mais. Então volte a ter. Pastor, mas a minha idade já foi. Não foi não. Enquanto você está respirando, você ainda tem chance de você conquistar muita coisa. Deus está dizendo: os céus estão abertos para derramar bênção sobre a tua vida, mas depende mais de você do que de Deus. Deus está dizendo: a minha parte está aqui, eu estou pronto para entregar, mas você precisa saber o que você quer para Deus te abençoar. Lembra de Josué capítulo 1? Deus falou para Josué: Josué, tem tanta terra para conquistar ainda, tem tanta vitória para eu te dar, tem tanta vitória ainda para eu te dar à frente de Israel, mas enquanto você fica parado se lamentando pelo que deu errado, nada vai acontecer. Enquanto você fica parado se lamentando pelo passado, pelo que deu errado, pela porta que fechou, por alguém que não te abriu a mão, e você fica lá chorando, se lamentando, você está deixando de viver. Faz o que Deus está dizendo: o teu objetivo não está lá atrás, está para frente. Para de olhar para o que deu errado e foca naquilo que pode dar certo, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Então me ajuda a pregar. Diga assim para alguém: defina o que você quer. Saiba o que você quer. Quando você definir uma estratégia, levanta a mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. As coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a desenrolar. As coisas vão começar a ser abençoadas. Projetos que estavam paralisados, tira do papel, tira da gaveta, coloca em prática. Deus vai te ajudar. Eu sinto Deus aqui, o Espírito Santo, que prega na minha boca para te dizer: Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Então, em nome de Jesus, deixa eu ouvir um glória a Deus de quem vai sair daqui com uma estratégia e vai executar um plano do Senhor. Então é a primeira estratégia. Ela decidiu: o que eu quero? Eu quero achar a dracma. E ela vai começar a se mexer para isso. É a primeira estratégia. É fácil? Não. É simples? Não. Mas começa. Porque o que é difícil para você, na mão de Deus se torna fácil. O que é impossível para você, quando você coloca na mão de Deus, Deus te dá clareza das coisas para você ser abençoado e executar os seus planos. Eu não sei porque, enquanto eu estou pregando aqui, Deus fala ao meu coração. Deus vai levantar muitas pessoas aqui. Pessoas que estavam no anonimato. Pessoas que têm vontade de começar um projeto. Pessoas que não aguentam mais trabalhar no CLT e têm vontade de começar um negócio. Deus vai te abençoar. Começa. Sai do papel, tira da mente e executa o plano. Deus vai te ajudar. Primeira estratégia. Só vou falar a segunda para quem disser glória a Deus. Que bom que você quer ouvir. Então a primeira estratégia no meu quarto de guerra é eu saber o que eu quero. A segunda, a partir do momento que eu defino uma meta, a partir do momento que eu defino um projeto, a partir do momento que eu tracei um objetivo,
eu preciso ser constante nas minhas decisões. E para ser constante, eu preciso vencer o medo. Tem gente que é paralisado pelo medo de fracassar, mesmo sem antes começar. Essa mulher definiu o que ela queria. Eu quero achar aquilo que eu perdi. Então eu vou traçar uma estratégia e vou ser constante naquilo que eu decidi. Ela consegue de primeira? Não. Consegue de segunda? Não. Mas ela não desiste. O texto diz: ela vai à casa, ela acende a candeia. Quando ela varreu, ela não achou. Quando ela acendeu a candeia, ela não achou. Tinha tudo para desistir. Mas ela fala: é agora que eu vou me aprofundar. Vou buscar com mais intensidade até achar. Deus está dizendo: a partir do momento que você decide o que você quer, seja constante em suas decisões. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58 diz: sede firmes e constantes. Livro de Jó, capítulo 22, verso de número 28 diz: determinarás tu alguma coisa, e a luz brilhará em seus caminhos. O problema é que muita gente para na primeira estratégia, mas desiste na segunda, na primeira dificuldade. E Deus está dizendo: não é para tu parar na primeira dificuldade, tu precisa continuar. Então aquilo que você começou, sede firmes e constantes, não desista nem para no meio do caminho. Porque quem para no meio do caminho, vencido pelo medo, acaba naufragando e fracassando. E Deus não te chamou para fracassar, Deus te chamou para vencer. Então seja firmes e constantes nas suas decisões. Tem gente que tem fé para começar, mas na primeira ventania para. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Eu gosto disso. Mateus capítulo 14, do versículo 29 ao versículo 30. Pedro estava no barco com mais 11 discípulos. Pedro viu Jesus e traçou uma meta: eu vou andar nas águas até Jesus. Perceba que ele é o único que tem ousadia para fazer o que os outros 11 não faz. Ele desce do barco, ele tem fé para alcançar aquilo que ele traçou como objetivo. Ele desce do barco e começa a andar até Jesus. O problema é que quando o vento bateu junto com o vento, o medo, a incerteza, a insegurança. E quando ele tirou o olhar do foco e focou no medo, na insegurança, o texto diz que ele começou a afundar aonde ele estava. A gente para analisar isso daqui. Ele começou, ele teve fé, ele começou a mandar. Mas quando o medo bateu, o medo bloqueou a sua fé, e ele começou a afundar aonde ele estava. Quando a Bíblia diz que eu preciso ser constante, ser firme naquilo que eu decidi, eu preciso ter coragem para vencer os meus medos. Eu preciso ter coragem para vencer as minhas inseguranças. A Bíblia diz isso. O que a ciência diz? A neurociência mostra que as emoções intensas, como o medo, bloqueia o córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro responsável por nossas decisões racionais. Então quando eu começo algo e eu dou vazão para o medo tira a minha capacidade de reagir diante de uma situação. Você já viu pessoas que diante de uma grande situação ela paralisa? Ela não tem ação? Tem gente que diante de uma tragédia, diante de alguma coisa que aconteceu, ela tem atitude, é a pessoa que vai e resolve tudo. Mas tem aquela pessoa que fica parada, ela fica sem reação, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que falar, ela não sabe para onde ir. Sabe o que é isso? É resultado do medo. Porque o medo está paralisando a mente das pessoas. E quando o medo paralisa a mente, ele tira a capacidade de reação das pessoas. O que tem de gente que nós conhecemos que estão paralisadas por causa do medo, que estão sendo vencidas por causa do medo, que estão afundando por causa do medo.
que não estão tendo capacidade de raciocinar, e muito menos de reagir diante de alguma situação por causa do medo. Mas deixa eu te dizer, não precisa ter medo, porque mesmo diante do mar, mesmo diante do vento, mesmo diante da tempestade, você tem um Deus que não te deixa quando o medo bater. Então, em nome de Jesus, vença esse medo. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa a insegurança te paralisar. Não deixa as incertezas te paralisar. A segunda estratégia é ser firmes e constantes, porque Deus vai te dar coragem para fazer aquilo que sozinho você não teria coragem. Deus vai te colocar em lugares que sozinho você não conseguiria estar. Deus vai te ajudar se você começar e ser firmes e constante. Pastor Tiago Rocha, mas e se o vento bater? E se a tempestade bater? Calma, se o vento bater, lembra que Jesus está na proa do barco, e a voz de Cristo é maior do que qualquer tempestade. Então, em vez de focar no medo, foca em Jesus. Em vez de focar na insegurança, foca em Jesus. Coloca sobre Jesus todos os teus sentimentos. Coloca sobre Jesus todas as suas inseguranças. Coloca sobre Jesus todos os seus sentimentos. Por quê? Porque Jesus está dizendo: já que você decidiu e você é firme e constante, o medo não vai te paralisar. Deus vai honrar a sua fé. Já que tu teve fé para sair do barco, então tu vai andar sobre as águas, porque Jesus está ao lado para te dizer: caminha, avança, conquista, luta. Deus te dará a vitória em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então me ajuda a pregar. Eu vou falar. Definiu o que queria, começou e parou no meio do caminho. Depois você lê Gênesis 11 e Gênesis 12. O problema é que quando ele parou no meio do caminho, ele morreu no meio do caminho. E Jesus não quer que você morra, crente, no meio do caminho. Ele quer te dar vitória. Então você precisa continuar. Você não pode parar em nome de Jesus. Vamos para a terceira? A segunda ainda diz assim, ó: a perseverança é a chave que abre portas que o talento sozinho não consegue. Não basta eu ter fé para sair do barco, eu preciso ter constância para continuar andando sobre as águas. Irmãos, eu quero pregar, eu quero profetizar, é coisa de aspe. Tem lugar que a gente só quer pregar, a gente chega aqui e nós quer profetizar. Eu quero profetizar. Quem quer receber essa profecia? Deixa eu te dizer, teve um que andou sobre as águas, que não foi Jesus e afundou. Mas deixa eu te dizer, a mão de Jesus está pegando na sua mão nesta manhã e dizendo: me dá a mão aqui que eu vou caminhar contigo e você não vai afundar. Jesus está dizendo: segura na minha mão que eu não vou te deixar afundar. Tua empresa não vai cair, teus planos não vai cair, teus sonhos não vai cair, teus objetivos não vai cair. Foca em Jesus. Jesus segura na sua mão nesta manhã e está te dizendo: as águas não vão te submergir. Está na Bíblia, Isaías 43. E se passares pelas águas, elas não te submergerão. Jesus segura na tua mão e está dizendo: ó, hoje é dia 29 de junho, mas pode contar daqui a uns dias, antes do final deste quarto de guerra, você vai sair do quarto, mas vai sair com a vitória nas tuas mãos, dizendo: apóstolo, eu criei, eu tomei posse, eu exerci a minha fé. Olha que o resultado veio no nome de Jesus Cristo. Eu não fracassei, Jesus me deu a vitória. Aleluia. Terceira estratégia. Bom, tudo isso em 2 versículos. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia é o centro de todas as respostas que a gente precisa. A Bíblia é a única receita que não dá errado. A Bíblia não contém só a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a gente seguir o que está escrito aqui, não dá errado. É só confiar na palavra de Deus. Terceira estratégia dentro do quarto de guerra. Não, tudo isso daqui você faz dentro do teu quarto. Entra no teu quarto.
Quer uma dica? Desliga a internet. Ou deixa o celular fora do quarto. Entra com um caderno e uma caneta. E começa. Nós vamos entrar no mês de julho. Julho vai ser assim, 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 assim e assim. Vou fazer isso para conquistar isso. Dentro do seu quarto você vai exercendo essas estratégias. Primeira estratégia, defina o que você quer. Segunda, seja firmes e constantes. Terceira, e não menos importante, trace metas alcançáveis. Sabe por que muita gente se frustra quando começa? Porque quando começa, ela vai toda empolgada, traçando metas que ela sabe que ela não vai alcançar. E por não alcançar, isso gera frustração. Quando gera frustração, traz nela um sentimento de derrota e de fracasso, que faz com que ela paralise e não tente novamente. Então a terceira estratégia é: trace metas que você sabe que você vai alcançar. O que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios 21 e o versículo de número 5. Os planos bem elaborados levam ao sucesso. Então você precisa traçar metas que você sabe que você vai alcançar. Em vez de querer do primeiro degrau da escada pular para o último, vá de degrau em degrau. A pressa é o maior inimigo da perfeição. A pressa do crescimento é o maior inimigo da perfeição. Vá um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E você vai comemorando todas as metas que você alcança. A frustração, ela nasce de metas inalcançáveis. O inimigo da constância é a pressa. E o inimigo da fé é a ansiedade. Tem gente que tem muita vontade, mas tem muita ansiedade, tem muita pressa e quer ir mais do que a própria perna alcança. Resultado, fracasso e frustração. Se você quer vencer as estratégias de guerra, elabore metas que você sabe que você vai alcançar. João Calvino escreveu: a santificação e o sucesso é progressivo, é um dia após o outro. Vá devagar, mas vá. Não adianta você correr e parar. Vá no seu limite, mas que você sabe que você vai alcançar. Quem está entendendo, diga amém. Como pastor de igreja, eu vou te dar um exemplo. Tem gente que fala assim: tenho 6 meses ainda, eu vou ler a Bíblia toda em 6 meses. Aí você lê a primeira página, aí você não entende o que está escrito. Aí você lê a segunda e a terceira. Em menos de uma semana você já desistiu de ler a Bíblia. Eu vou dar um conselho para você e uma dica. Para você entender a Bíblia, você que está começando a ler, ou você que lê e não entende, procura um apoio de uma explicação do que está escrito. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que lançou um livro agora, lançado Tesouros do Lugar Secreto. Eu não vou falar quem que é, mas eu acho que você já sabe quem é. Naquele livro, todo dia tem um versículo que explica o que está escrito no versículo. Aí você pega o livro e lê aquela página, você vai entender. Aí quando você pega a Bíblia, você vai lembrar: ah, é verdade, olha, agora eu estou entendendo com clareza. Então trace metas que você vai alcançar. Posso dar um exemplo meu, sim ou não? Segunda-feira passada, no final da mensagem, o apóstolo olhou para mim e falou assim: você precisa emagrecer. Você tem que emagrecer por causa da sua saúde, você tem que emagrecer. Eu falei: é, Jesus, eu tenho mesmo. Preciso emagrecer. Isso foi na segunda, ó, hoje é domingo de manhã. Aí eu falei para Martinha, falei assim: Martinha, minha esposa, eu preciso emagrecer, senão eu vou de arrasta para cima. Eu preciso emagrecer, eu estou muito gordo, estou com muita falta de ar, preciso emagrecer. Vamos fazer caminhada amanhã? Vamos. Aí nós traçamos lá 1 hora de caminhada. Vamos correr, vamos caminhar uns 20 minutos. Uns 40 a gente vai correndo. Pelo menos um dia sim, um dia não. Nós vamos conseguir. Para quem está sedentário igual eu estou, você acha que eu consegui correr 1 hora? Com 10 minutos, vamos voltar para casa? Pede o Uber para a gente voltar.
Ah, não, esse negócio de correr dá para mim não, misericórdia. Vou emagrecer na alimentação. Vou emagrecer fechando a boca. Não vou comer mais refrigerante, não vou comer mais fritura. E isso foi na segunda para terça. Aí na quarta-feira lá no meu serviço fizeram a noite da pizza. Eu olhei assim e falei, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Então não adianta você querer abraçar o mundo todo de uma vez. Vai por mim. Eu não estou mais traçando uma hora de caminhada, estou fazendo 20 e está dando certo. Então trace metas que você sabe que você vai alcançar. Para quê? Para você não se frustrar quando não dá certo. Porque se você se frustra quando não dá certo, você não vai querer tentar de novo. Então quando você traça uma meta que você sabe que você vai alcançar, a satisfação de você ter alcançado ela te traz alegria, te traz felicidade, e a sua mente libera para você endorfina e endorfina, que são dois hormônios da alegria e da felicidade. Como é que eu sei disso? Eu não comi a pizza na quarta. Cheguei para Martim e falei, não comi. Era grande coisa. Falei, para tu. Mas eu não comi. E eu estou feliz com isso. E na quinta-feira me deu mais gás ainda para mim continuar na dieta e na caminhada. Então, ou seja, eu traço metas que eu sei que eu posso alcançar. Gente, eu estou motivado, eu vou orar 1 hora de joelho. Com 10 minutos tu está dormindo e pedindo para Jesus abençoar a Deus. Vou orar 3 horas da manhã. Você não escuta nem o celular tocar. Trace metas alcançáveis. Pastor, não consigo orar 1 hora, vou orar 5 minutos. Pastor, não consigo jejuar a manhã toda, vou jejuar um período. Pastor, eu não consigo pagar todas as minhas dívidas de uma vez, paga as menores. Vai de degrau em degrau que você vai chegar no topo. Não tenha pressa de crescer, mas tenha constância para crescer, que Deus vai te abençoar. E de segunda para cá eu já perdi 2 quilos. Sei que não parece, o terno ainda não fecha, ainda. Mas vocês ainda vão me ver de terno fechado. Trace metas que você sabe que você vai alcançar. Quarta estratégia. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Ô irmãos, a gente queria chegar aqui e pregar que nem o apóstolo, balançar o ombrinho, entregar uma revelação profunda de Deus. Mas isso é com ele. Eu já tentei imitar ele, irmão. Não dá certo não. É só ele. O jeito que Deus me usa é assim. Então dá glória a Deus aí e vai dar tudo certo. Mas não, eu falei para ele que eu vou voltar para IASP. E quando eu voltar, o som que está nele vai passar para mim de novo. Em nome de Jesus. Quarta estratégia de guerra. E essa aqui muita gente peca por não fazer. E é uma das que eu mais gosto. Vamos relembrar as 3. Trace metas alcançáveis. Primeira, decida o que você quer. Segunda, seja constante. Terceira, trace metas alcançáveis. Ela fez tudo isso. Aí ela conseguiu achar a dracma perdida. E eu gosto disso, eu vou ler aqui o versículo de número 9. O que foi que ela fez? E achando a dracma, foi lá nas amigas, dizendo: vem se alegrar comigo, vem festejar comigo, porque eu achei a dracma perdida. É a quarta estratégia. Sabe qual que é? Diga assim: qual que é, pastor? Para de graça, diga: qual que é, pastor? Celebre todas as suas conquistas. Não existe conquista pequena ou conquista grande. Conquista é conquista e precisa ser comemorada.
Deus gosta de festa. Foi assim que eu comecei a mensagem na segunda-feira. Deus gosta tanto de festa que Deus olhou para Moisés em Deuteronômio capítulo 16 e diz: Moisés, vocês vão fazer uma festa que se chama Páscoa. Depois da Páscoa, aí acabou a festa, não, faz outra de 50 dias. 50 dias de festa, Pentecoste. Aí quando acabou 50 dias, agora acabou a festa, Deus, não, faz mais uma festa de tabernáculo. Oh irmão, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Em João capítulo 2, ele transformou a água em vinho. Com 12 anos de idade, Maria e José foram embora, e Jesus falou: não vou embora não, eu vou ficar aqui, porque aqui tem festa. Jesus gosta de festa. Então em nome de Jesus, comemore todas as suas conquistas, comemore todos os seus alcances, comemore, mesmo que para alguns, a sua conquista seja pequena, mas é pequena para ele, porque ele não sabe quanto você lutou para conquistar. Então celebre todas as suas vitórias, celebre todas as suas conquistas. Pastor, comecei a minha empresa, conquista, comemore, celebre, alegra teu coração. Pastor, consegui comprar aquele carrinho que eu queria, celebra, comemora, faça festa, se alegre, comemore todas as suas conquistas. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente deixa de comemorar as coisas pequenas que acontecem, esperando as grandes. Mas enquanto você não aprender a comemorar o que você conquista hoje, amanhã você não vai conseguir conquistar as coisas grandes. O que foi que Jesus disse? Seja fiel no mínimo, e sobre muito te colocarei. Porque se você não se alegra com conquistas pequenas, com as grandes também você não vai se alegrar. Então começa a exercer alegria nas pequenas conquistas. Ela chamou as amigas, chamou as vizinhas e falou assim: hoje é festa. Por quê? Você casou? Ainda não. Porque você comprou uma casa? Não, ainda não. O que foi que aconteceu? Eu achei algo que tinha perdido. E aproveita que a casa está limpa agora, porque eu já varri a casa, já acendi a candeia, já coloquei tudo que estava fora no lugar, e eu achei aquilo que eu precisava. A casa está pronta, vem se alegrar comigo. Deus está dizendo: aprenda a comemorar as suas vitórias. Porque se você não valorizar aquilo que você está conquistando, quem é que vai valorizar? Se você não valorizar aquilo que Deus está te dando, quem é que vai valorizar? Você sabe quanto que você suou, tanto que você padeceu, tanto que você lutou, tanto que você teve que correr atrás para conquistar. Então celebre as suas vitórias em nome de Jesus. Não fica se poupando não, não fica se guardando não. Eu dirigi uma igreja em São Bernardo, e eu fui fazer uma oração na casa de uma líder do ciclo de oração. Peguei um amor tão grande por aquela família. Quando eu cheguei na casa dela, ela fez o melhor bolo de milho que eu já comi, irmão. Eu sou apaixonado por bolo de milho. Pegou a dica? Bolo de milho, cremoso. Mas eu estou de dieta. Mas eu não deixo de gostar por causa da dieta. Mas naquela época eu não estava. Aí eu fui na casa dela. Ela fez aquele bolo de milho. Ela fez aquele café que você compra na padaria, que é moído na hora. Que o gosto é mais... é diferente. É diferente. Pôs a mesa todinha assim. Colocou a mesa. Colocou as coisas. Obrigado, pastor. Colocou as coisas. Falou: pastor, isso aqui não é todo dia não. Isso aqui é só para o Senhor. Aí eu falei assim para ela: você está errada, minha irmã. Você está honrando os de fora e está esquecendo de honrar você mesma. Quem tem que comer o melhor todos os dias não é os que estão de fora, é você que está dentro de casa. Tem gente que compra o melhor prato para servir os outros, mas o melhor prato tem que servir você na sua mesa. Tem gente que toma coca, suco, refrigerante no copo de requeijão que vai guardando e deixa as melhores taças para os de fora. Faz isso não. Comemore você as suas conquistas. O melhor que você tem é para você viver primeiro. Você pode honrar os de fora, mas honre primeiro você, a sua casa, a sua família.
Celebre todas as suas conquistas. Por gentileza, fica de pé para a gente orar. Vamos relembrar essa mulher. Ela definiu o que queria, ela foi constante, agiu com sabedoria e celebrou a sua conquista. Eu estou pregando para a gente aqui que daqui a alguns dias vai estar comemorando a sua conquista. E faça igual essa mulher fez. Vamos vamos fazer esse exercício assim? Fica de frente para alguém. Fica de frente para alguém. Fala assim: se prepara, porque Deus vai me dar a minha vitória. E quando ela chegar, diga, quando ela chegar, vou fazer um culto de ação de graças. E você é meu convidado. Agora enche o pulmão de ar e diga assim: primeiro, você vai na minha casa comemorar a minha vitória. Diga assim: e depois eu vou na sua casa comemorar a sua vitória. Vai ser assim em nome de Jesus Cristo. Quem crê nessa palavra, irmãos? Se você crê, feche seus olhos. Pode aplaudir ao Senhor? Pode. Deus te deu estratégias para você vencer esta guerra. E eu quero profetizar, levanta sua mão assim. Eu quero profetizar que daqui para dezembro de 2025 haverá uma mudança na tua história, haverá uma mudança na tua casa, haverá um reboliço de Deus. Reboliço de Deus é coisa boa, porque Ele tira aquilo que está travando para destravar e você começar a avançar. Quero profetizar na tua vida que esse segundo semestre de 2025 será dias de vitória, será dias de conquista, será dias de alegria, porque aquilo que você plantou com lágrimas até hoje, daqui para o final do ano você colhe com alegria. Profetizo na tua vida que está em Mateus capítulo 20, que o final das coisas é melhor e que os últimos serão os primeiros. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8. O final das coisas será melhor. Pode ter começado difícil, mas não vai terminar assim. Profetizo na sua vida, Ageu capítulo 2, versículo de número 9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Profetizo na sua vida, Isaías capítulo 61, versículo de número 7, que em lugar da tua vergonha, da tua tristeza, haverá dupla honra de Deus para a tua vida. Profetizo na tua vida que Deus está te dando estratégias nesta manhã e que você vai sair daqui vitorioso. Você finaliza junho debaixo de vitória e começa julho debaixo de conquista. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, honre a fé dos seus filhos nesta manhã, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Quem acredita, com as duas mãos levantadas, bate palmas e agradeça ao Senhor.